Fala, investidores voláteis, tudo bem? Eu estou trazendo mais um vídeo aqui para o canal, vou fazer a análise do Bitcoin e do Euro, porque eu estou querendo começar a trazer Forex também aqui para o canal, então Bitcoin e Euro são os ativos que eu mais gosto de analisar e talvez eu traga amanhã Ethereum e alguma outra parte de Forex, ou eu começo a adicionar um pouco mais se eu ver que o vídeo começa a ficar muito curto. E eu vou atualizar aquela análise lá de março, que foi o último vídeo aí que eu lancei, que está bem desatualizada, e porque aconteceram algumas coisas que mexeram um pouco na minha análise e também eu aperfeiçoei, melhorei a minha análise, então já começa a ter alguns viés um pouco diferentes, mas vamos ver o que tem de diferente. Então, bora lá. Bom, aqui eu tô com o gráfico do Bitcoin no diário. E a gente, deixa eu tirar um zoom aqui, a gente já consegue ver que no diário ele está com uma estrutura de alta, sendo que aqui a gente tem alguns imbalances, algumas regiões que não foram mitigadas, mas também não há tanta necessidade do preço voltar aqui por agora. A gente vê que no diário ele mantém a tendência de alta, então quando a gente quer com o preço fazendo o que? A gente teve uma forte elevação aqui do preço e aqui a gente teve uma acumulação. Nessa acumulação a gente montou liquidez nessa região. Deixa eu botar aqui liquidez nessa região e botou liquidez nessa região. Deixa eu trocar aqui. E aí o preço veio, capturou de um lado a liquidez e está vindo capturado de outro. A gente, como estamos em tendência de alta, normal o preço voltar aqui para capturar. Quando a gente pega, ele não pode passar desse fundo aqui. Enquanto o preço não fechar embaixo desse fundo, tá tranquilo, o preço tem tudo isso para se movimentar, que ele vai continuar numa tendência de alta aqui no diário. E aí, o que eu estou esperando é que ele volte para uma dessas regiões aqui, dentro desse retângulo aqui, que aqui a gente tem várias ineficiências para ser fechada. Então eu espero no diário que o preço retorne aqui para essa região, fique um tempinho aqui e começa a nossa subida de novo. Se o preço passar dessa região dos 24.800, aí o jogo se inverte. Se ele passar e fechar aqui embaixo, provavelmente vai acontecer algo mais ou menos assim. E aí a gente vai começar a perder a característica de alta no diário e vai passar a ser baixa. Mas por enquanto tá tudo tranquilo, a gente tem zonas muito fortes aqui para ser seguradas, a gente capturou essa liquidez, então a gente tem motivo para continuar indo para cima. Vamos diminuir um pouquinho agora o time frame, deixa eu remover esses desenhos aqui. Quando a gente vem para o 4 horas, inverte um pouquinho a parada. A gente não está no 4 horas mais uma tendência de alta. Se a gente for ver, a gente quando perdeu esse fundo aqui, essa região, a gente deixou de ter uma característica de alta e passou a ter uma característica de baixa. E essa característica de baixa veio porque a gente capturou essa liquidez aqui embaixo. E o que isso me indica? Me indica que agora, a partir do 4 horas, a gente está numa tendência de baixa e isso me mostra que a gente vai ter um período de correção dentro do diário. Como eu mencionei, o diário, eu tô já há uns dias, eu já estava esperando que tinha muita liquidez e o preço ia vir aqui embaixo pegar, ele veio aqui embaixo e pegou. E como eu falei, eu espero que ele venha para essa região. Então, 4 horas está me indicando exatamente isso, que o preço vai vir aqui embaixo. Ele caiu, é bem difícil o preço sair agora subindo. Onde que eu acho, quer dizer, quando eu digo sair subindo, é subindo e ultrapassar esse topo aqui. Agora, ele está dentro desse range, enquanto ele se mantiver em cima desse topo e desse fundo aqui, tá tranquilo. O que eu espero que o preço venha fazer? Aqui nessa região aqui, a gente tem muita liquidez. A gente tem muita liquidez nessa região aqui. Eu apertei errado. A gente tem muita liquidez nessa região aqui. E eu espero agora que o preço suba acima dessa região para continuar o movimento de queda. Ou ele nem precisa fazer tudo isso. Ele pode simplesmente só começar a cair e vir testar aqui embaixo. Se ele simplesmente só começar a cair aqui,
vai ser um pouco complicado porque você não vai ter tantas operações boas. Agora, se ele volta para cima aqui, para pegar essa região de liquidez, para depois vir para baixo, aí você vai ter um belo short nessa região aqui, toda essa região aqui vai ser uma região para um belo short, para você mirar mais ou menos aqui nos 27.000, 26.500, um pouquinho antes, né? Não deixar em cima da região que ele vai bater, deixar um pouquinho antes para ter certeza que vai pegar a sua operação, sair da sua operação. Mas no 4 horas é isso, tendência de baixa. Se ele voltar para cima, em cima desse topo, não significa volta da tendência de alta, ele só no 4 horas só vai voltar acima da tendência de alta quando ele passar esse topo aqui. E para ele passar esse topo no diário, eu acho bem difícil, porque no diário está me mostrando que ele não atingiu uma zona de demanda. A zona de demanda está nessa região. Essa região aqui é uma zona de demanda. Aqui no 4 horas fica até melhor. Essa é a nossa região de demanda. O preço ainda não chegou lá. Então, eu vejo ou o preço subindo para essa região, para vindo aqui, ou o preço pode simplesmente começar a vir aqui, pode segurar um pouquinho e fazer assim, um desenho mais ou menos assim. Então, enquanto o preço não passar dessa região, eu não recomendo ninguém entrar em short longo. Agora, operações curtas a gente conversa daqui a pouco, mas não recomendo ninguém chegar aqui e querer abrir uma operação de short, por exemplo, botar alguma coisa aqui, botar um stop aqui e mirar aqui. Tipo, fazer uma operação mais ou menos assim, uma operação longa, porque isso aqui vai dar errado. A chance de dar certo é muito pequena. Claro, tudo é probabilidade, mas a chance de isso dar certo é pequena e de dar errado é muito grande. Então, se você colocar uma entrada aqui nessa região, protegido atrás dessa linha preta aqui, por exemplo, você pode botar aqui, botar protegido aqui atrás, mirar aqui embaixo, quando o preço vier para essa região aqui, a chance da sua operação ser bem sucedida é muito grande, a não ser se o 4 horas perder a característica de baixa, o que eu, particularmente, no momento, acho um pouco difícil. Então, o 4 horas está indicando um pullback do diário, o diário se mantém alta e ele tem que vir até essa região. Quando a gente vai para o 15 minutos, a gente vem aqui por 15 minutos, a figura muda um pouco. A gente está em tendência de baixa no 15 minutos, desde quando a gente perdeu essa região aqui. A gente perdeu essa região, a gente já entrou em tendência de baixa, então o preço vem fazendo topos mais baixos e pernadas mais baixas e fundos mais baixos, quer dizer. E aí aqui a gente tem a delimitação do nosso range. O nosso range é dessa pernada aqui, desse topo. Deixa eu tirar os desenhos do outro. Tem esse topo no 15 minutos e aqui agora a gente tem aqui. A partir desse momento, a gente olha, no 4 horas ele tem a chance de querer subir aqui para capturar e depois continuar caindo. Então, como eu falei, operações de short aqui tem que ser muito bem olhadas, porque isso aqui tá muito perigoso. O Bitcoin agora, nesse exato momento, ele acabou de vir aqui pegar toda essa liquidez que tinha aqui em cima. Ele pegou toda a liquidez dessa região aqui, ó. Então, é provável que o preço possa vir aqui. A gente tem muita liquidez mesmo nessa região aqui. A gente tem muita liquidez nesses fundos aqui. Então, é provável que o preço possa voltar aqui embaixo e passar a nossa linha aqui para abrir um novo range de negociação. Mas por enquanto, se você quiser dar um short um pouco mais arriscado, mais ou menos nessa região aqui é um bom lugar para você entrar, tomando muito cuidado com 4 horas, seriam shorts mais curtos, ou você espera o preço passar aqui embaixo. Quando ele passar aqui embaixo, ele vai definir um novo range de negociação. Aí você pega o fundo lá que ele vai formar, e aí aqui já fica bem mais tranquilo você começar a querer trabalhar com um short, porque no 4 horas vai modificar um pouquinho as coisas, e aqui já fica mais fácil você ir mirando até chegar naquela região. Chegou naquela região lá do 4 horas, que é onde que aí tem que ir pro gráfico 4 horas. Chegou no 4 horas nessa região,
aí você pode trabalhar com longs. Quando ele bater nessa região aqui, você vai ter que esperar uma confirmação do preço para reversão de tendência no 15 minutos, que aí quando ele reverter no 15 minutos, você vai ter que esperar que aí o 15 minutos vai levar a uma reversão do 4 horas, e quando o 4 horas e o 15 minutos reverterem, é só você dar long até o preço passar esse topo aqui em cima, que é sucesso. Então, eu recomendo, por enquanto, shorts até essa região aqui embaixo, tomando cuidado com 4 horas que ele vai querer buscar. Quer dizer, com 4 horas que vai querer buscar aqui em cima, ele não é que ele vai querer, ele pode deixar essa liquidez aqui para capturar depois. Ele pode simplesmente descer, voltar, bater aqui para vir capturar mais tarde. Ele vem, captura, volta, continua. Ele não necessariamente vai vir buscar aqui. Mas eu, olhando aqui, 15 minutos, aqui pode ser uma oportunidade boa para um short para essa região, para a continuação do movimento de baixa. Shorts longos só acima daqui, longs nem pensar. Muito difícil você querer dar long numa situação dessa, e vai querer, a partir do momento que ele bate aqui, o 4 horas e o 15 minutos reverte para alta, aqui você só vai dar long, até chegar aqui. Toda vez que você encontrar um pullback bom, uma volta para mitigação, toda vez que você encontrar um pullback aqui de baixo, depois que ele bater aqui, por exemplo, ele veio e bate aqui. Quando ele fizer assim, aqui é long, aqui é long, aqui é long, e vai indo até passar aqui. Então, para o Bitcoin, no diário, 4 horas e 15 minutos, é esse o cenário que eu estou vendo. O do euro, ele tá bem semelhante até o do Bitcoin. Quando eu olho aqui no diário, ele também, enquanto ele não perder essa região aqui embaixo, tá tranquilo. E aqui é para continuação de alta, e ele tá em tendência de alta, a gente consegue ver. Desde que ele passou esse topo aqui, ele passou de ter uma característica de baixa para uma característica de alta, ou seja, tendência de baixa, tendência de baixa para tendência de alta. Ele está numa tendência de alta, enquanto ele se mantiver aqui dentro tranquilo. Se você olhar, ele vai querer buscar regiões. Ele está fazendo um pullback, né? No diário, ele vai querer buscar algumas regiões nesse local aqui para querer continuar o movimento de alta. Então, regiões interessantes aqui. Aqui não é uma região tão interessante. Eu pegaria, sei lá, alguma coisa aqui embaixo. Isso aqui, eu esperaria ele pegar aqui no fundo, porque aqui no fundo tem liquidez, tem motivo para ter liquidez nessa região aqui. Pro diário, eu tomaria muito cuidado, porque isso aqui pode ser uma armadilha. Essa região aqui, toda essa região aqui pode ser uma armadilha. Então eu vejo o preço pode voltar até aqui. Se ele não voltar, se ele só daqui quiser subir, tranquilo também. Depois ele define um novo range, a gente brinca contra o range. Mas para o diário, ficar esperto com essa região aqui e essa região aqui, que pode ser uma armadilha. Quando a gente vem no 4 horas ele está como? 4 horas ele está quase que igual ao diário, porque o diário, o fundo dele é aqui. Agora no 4 horas, o fundo dele é essa região aqui, que é a região da armadilha. A gente tem que tomar cuidado. Aqui, deixa eu remover aqui os desenhos para não bagunçar. Ele não pode passar dessa região, e eu acredito que daqui a um tempo vai passar essa região sim. Mas enquanto não passar, a gente tá em alta. Quando ele passar aqui, a gente pode transformar o 4 horas em baixa. Deixa eu colocar aqui. E aí, aqui o que a gente tem? A gente tem que o preço, ele encontrou essa região aqui, que é uma região importante para o preço, e ele está começando a reagir aqui. E essa região, a partir desse momento, já é uma região boa para começar, porque a gente tinha liquidez nessa região. E essa região aqui era uma região de liquidez, e a nossa armadilha estava localizada nessa região aqui. Então aqui já é um bom ponto para você começar a pensar em alguns longs, ou seja, você pode já começar a dar long nessa região, mas lembrando que no diário
a gente ainda pode vir mais para baixo, então você vai dando long até que no 15 minutos ele reverta. Aí você já não fica tão interessante da long e nem da short, ficar esperando até o 15 minutos, 4 horas ali, ou 15 minutos, 1 hora, ou 1 hora e o diário vai, você escolhe os seus time frames. Eu peguei o diário 4 horas e 15 minutos aqui para gravar isso aqui, porque fica um pouco mais espaçado, um pouco melhorzinho para mostrar, porque é bom você olhar também 1 hora, olhar 30 minutos, olhar vários time frames para você conseguir alinhar tudo aqui, só para não ficar um vídeo gigante. Estou usando diário, 4 horas e o 15 minutos só para mostrar um pouco para vocês. Então aqui no 4 horas ele bateu numa zona importante, legal, ele pegou liquidez nessa região, mas como o diário ele está mostrando que ele pode ir para baixo e talvez vá querer buscar essa liquidez aqui embaixo, ele possa vir nessa região, revertendo 15 minutos, numa hora, por exemplo, e depois continuar vindo para baixo. Então, daí a gente vem aqui, por exemplo, então a gente já sabe que o 4 horas ainda está em alta, ele tem que perder esse fundo que... Ele tá isso aqui. Ele tem que perder esse fundo para passar essa baixa. Por enquanto, 4 horas também é alta, tá? De acordo com o diário. Aí, por exemplo, eu vou no 15 minutos, porque é um pouco mais espaçado para passar mais informações. Se o 1 hora é bom para você pegar reversões do 4 horas, mas pro vídeo não ia ficar tão interessante assim, e eu ia ter que falar do 15 minutos depois. Então, no 15 minutos a gente está em baixa. A partir do momento em que ele perdeu essa região aqui, esse fundo aqui, a partir do momento que ele perdeu esse fundo aqui, esse aqui, deixa eu ver, não, é esse fundo aqui mesmo. A partir do momento que ele perdeu esse fundo, ele passou a estar em baixa. Então a gente vê que ele só está em baixa, 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 até ele chegar nessa região. Essa região ele passou o 15 minutos de baixa para alta, então ele acabou transformando ele acabou passando de baixo para alta e alinhou tudo. Agora o diário, 4 horas e 15 minutos estão tudo em alta, e eu tava esperando alta, né? Porque hoje eu botei uma ordem de compra nessa região aqui, o preço montou liquidez aqui, tá vendo? Ele montou liquidez aqui, nessa região aqui, e eu tinha montado essa operação aqui. Cadê? É long aqui. Montei uma operação aqui. Na verdade eu pus mais ou menos aqui. Eu tinha colocado meu stop um pouquinho aqui e tinha mirado em cima desse topo aqui, dessa região aqui. E aí o preço, se ele tivesse caído só mais um pouquinho, pegado só essa liquidez antes de dar essa subida tanto no Bitcoin quanto em qualquer coisa que tem USD no final, é porque saiu uma notícia agora do Banco Central americano às 3 horas da tarde, então tudo deu uma mexidinha aí, e aqui poderia ter vindo um pouquinho mais para baixo antes de subir para pegar minha operação, mas acontece. E é isso, ele já cumpriu a função dele, porque nessa região aqui a gente tinha liquidez. Então, a partir desse momento, o que pode acontecer? Liquidez. A partir desse momento, eu acredito que o preço possa começar a dar uma subida. Até onde? Até onde o 4 horas quiser. Porque o 4 horas está em alta, a gente não tem mais regiões para segurar o 15 minutos, só a partir daqui. A partir daqui vai ser um problema, essa região aqui. Se o 15 minutos ou 1 hora, eu gosto mais de 1 hora para essas coisas, mas se, por exemplo, 1 hora toca aqui e ele começa a perder e transformar a característica dele de alta para baixo, aí a gente sabe que provavelmente a gente pode ver uma correção vindo mais fundo aqui no 4 horas e continuar o movimento para baixa tranquilamente, não tem problema, e o 4 horas vai continuar em alta mesmo ele vindo mais para baixo. Mas isso aí é conforme os dias vão passando. A gente vê o que o preço vai se movimentar durante a madrugada e de manhã a gente atualiza para ver o que ele está querendo fazer no dia. Eu parei de querer saber o que o preço vai fazer muito longe daqui uns dias. Eu gosto de falar o que o preço vai fazer no dia. Eu vou lá
e monto a minha tese, a minha narrativa para o dia. Eu vejo, ó, no diário está para alta, o 4 horas está para alta, o 15 minutos está em baixa. Então eu vou ver e esperar o momento em que o 15 minutos alinhe com tudo, procuro uma operação alinhada e vou embora. E vou até a próxima liquidez. Terminou a liquidez, não importa o que o mercado fizer, se ele vai para cima, se ele vai para baixo, se ele ficar lateral, não me importa. Só me importa no próximo dia, quando os mercados estiverem alinhados. Se tiver tudo desalinhado, um para baixo, um para cima, outro para o lado, não faço nada, eu espero eles alinhar, que fica a qualidade das suas operações ficam muito melhores e muito mais assertivas. Então é isso, o euro tá tudo em alta, tá o diário, 4 horas, o 1 hora, o 15 minutos, tá tudo em alta. Então, por enquanto, procurar operações de long até essa região aqui, que vai ser uma região que provavelmente pode dar uma atrapalhada aí, e que aí a gente vai ver se ele vai bater nessa região e vai continuar caindo, ou se ele vai bater nessa região e vai continuar subindo. Mas até lá a gente vê como o preço vai se comportar. E no Bitcoin, shorts curtos até embaixo dessa liquidez, esperar ele passar aqui embaixo, definir um novo range para procurar um outro short até aqui, e quando bater aqui, long até passar esse topo aqui dos 31.800. Por enquanto é isso o meu pensamento. Claro que pode mudar daqui 2, 3, 5 dias, dependendo do que o preço fizer. Vai que o preço bate nessa região aqui e não segure direito o diário, que daí não quer dizer que a demanda nessa região não estava tão forte assim. A gente só sabe se ela vai estar muito forte ou não quando o preço tocar. Então, por enquanto eu especulo que ali é uma região muito forte. Quando tocar e se demonstrar que é muito fraco e continuar indo para baixo, aí eu atualizo a análise e vamos embora, porque é assim que você faz day trade, né? Você não precisa operar todos os dias e não precisa saber para onde o mercado vai daqui uma semana. Não, você vai ali, analisa no dia, vê o que o mercado vai fazer no dia e se tem uma oportunidade para você ou não. Se tiver, você entra, se não tiver, você fica de fora. Igual hoje, tinha aquela oportunidade no euro para pegar aquela liquidez, o euro ele não capturou aquela liquidez embaixo. Eu não quis entrar no long porque tinha o risco daquela liquidez, e se ele pegasse aquela liquidez poderia me estopar. Então eu preferi esperar para ver se ele ia pegar aquela liquidez. Ele não pegou e foi direto no meu alvo, sem problemas. Só não operar hoje e espera, porque depois vai ter outras oportunidades por aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui. E falando nisso, para quem tem mais interesse sobre SMC e entender melhor essas análises, como que eu construo a narrativa, como que eu faço para saber se o preço vai para baixo, vai para cima, qual é o melhor ponto de entrada, como que eu faço para dar minhas entradas, como que eu confirmo minhas entradas antes de entrar, como que o que é liquidez, e como que eu localizo que região é uma armadilha ou não, como que eu faço para saber se a tendência virou ou não. Entre em contato comigo. A gente, dependendo da sua dúvida, se for muito superficial, eu posso tirar ali na hora. Agora, se você quer saber mais sobre avançado, eu tô com uma vaga sobrando aí da minha mentoria particular, e aí a gente pode conversar e ver certinho sobre isso. Então é isso, muito obrigado, me segue no Instagram e até a próxima.